Quero mais uma vez agradecer o convite feito pela organização do colóquio para poder, enfim, colaborar aqui, aprender com todos, e uma satisfação poder dividir a mesa com a Sônia e conhecer um pouco mais a pesquisa dela. Ironia. Meu trabalho se trata dentro de um âmbito que dialoga, eu acho, bastante com as colocações que a Sônia trouxe, do ponto de vista metodológico, talvez utilizando movimentos afins, paralelos, podem se sobrepor, dentro de uma perspectiva de pensar por camadas, que me parece sempre bastante pertinente. Meu interesse tem sido sistematicamente renovado nos últimos tempos pela ideia de pensar essa memória das mídias que comparecem nas interfaces gráficas digitais, em construtos que estou tentando problematizar no âmbito da web. Ou seja, organizações imagéticas, modelagens, que procuram, de alguma forma, memorializar, talvez inventariar, aspectos de mídias que caem em uma situação de obsolescência por diversos motivos e que, de alguma maneira, tentam preservar ou, então, reposicionar e recolocar ou colocar em uso aquilo que estava, eventualmente, soterrado. Vários projetos me interessam nesse sentido, tenho tentado endereçar trabalhos específicos a respeito de cada um. Um dos mais emblemáticos é o projeto do Internet Archive, porque ele é uma espécie de guarda-chuva de vários outros projetos paralelos. Eu vou voltar a um desses projetos paralelos, chamado TV News Archive, na segunda parte aqui do trabalho. Quero, inicialmente, então, tentar trazer algumas das minhas questões metodológicas que mais fazem parte, então, da minha dinâmica de pesquisa. Elas estão muito inspiradas numa ideia de escavação, que dialoga, então, com uma indisciplina chamada arqueologia da mídia, mas que também se conecta com um outro procedimento que vem aqui muito da história do nosso programa e da história da linha de pesquisa de mídias e processos audiovisuais, que são os processos dissecatórios, que vêm dos trabalhos lá com a professora Susana Kilpe, e que recebe já N apropriações por objetos e formulações derivadas. A ideia da arqueologia da mídia ela é necessariamente encontrada em diversas ramificações. Ela tem uma possibilidade de examinarmos através também do Walter Benjamin, ao quem também voltarei pontualmente dentro do trabalho, mas eu destaco aqui a formulação de um dos pesquisadores contemporâneos, o Eric Rutamo, que é alguém que insiste na formulação da escavação e da ideia da arqueologia da mídia funcionar como um movimento de reconhecer aspectos cíclicos que voltam sempre de maneira diferente, mas voltam de alguma maneira em diferentes produtos midiáticos, por assim dizer. Isso nos retira constantemente a ideia da inovação pela inovação, dos aspectos inaugurais que muitas vezes estão presentes nos discursos dos produtos midiáticos contemporâneos, sejam os discursos do âmbito mercadológico, seja, por vezes, até no âmbito da pesquisa. Então, aqui há, sim, uma ideia provocativa de fazer um choque temporal, permitindo com que a gente olhe para esses objetos de uma forma, talvez, aí dentro da perspectiva aqui do evento, criticamente. Um autor que comenta bastante o Eric Rutamo é o Simone Natali, que procura também comentar um pouco do trabalho do Rutamo, mas aqui eu resumiria na perspectiva de escavar o passado como aspecto fundamental para o entendimento do presente. Então, acho que isso é bastante importante, não se trata de uma perspectiva nostálgica, a discussão da nostalgia ela pode fazer parte de um aspecto ou de nuances desses objetos, mas não se trata de entender o passado como melhor em relação ao presente, mas sim, justamente, numa perspectiva, aí sim, bastante benjaminiana, bergsoniana, pensar nesses tempos coalescendo. E, com isso, a gente acaba avançando para uma conexão entre essa perspectiva escavatória que vem da arqueologia da mídia, e que eu estou trazendo assim, alguns drops aqui a respeito, devido ao tempo, eu acho que a dinâmica é necessária aqui para a gente poder conversar. E eu
entendo que a ideia de escavar permite com que possamos, para fazê-lo também, adotar os procedimentos de dissecação. A dissecação, trazida pela Suzana, tem ainda uma inspiração voltada até mesmo na ideia lá do Leonardo da Vinci, da dissecação dos corpos, para poder redesenhá-los e pensar sobre as suas especificidades. A ideia que a gente entende de uma outra maneira, mas a Suzana pensava no fluxo televisivo, e a gente pensa no fluxo da web e suas circunstâncias, que também, em constante instabilidade, nos demanda ter que matar esse fluxo para também desnaturalizar a expectação, né? Criar coleções, né? E intervir cirurgicamente nesses materiais, dentro das limitações, enfim, técnicas que nós temos para tanto. Outras autoras, são 3 autoras aqui, Tara McPherson, Wendy Chun e Gisele Begeman, a última brasileira, comentam um pouco as circunstâncias nas quais, hoje, a discussão sobre a memória no ambiente digital demanda uma atenção especial, seja pelo caráter do meio web, em termos do modo como nós agimos nesse ambiente, do modo como esse meio se apresenta como uma promessa de transformação, né? Por mais que queiramos, eventualmente, imaginar a web como estável, ela é bastante instável nesse movimento, e nessa instabilidade a gente entra em conflito com aquela ilusão de que tudo estará sempre lá. Nem tudo está lá, e esses projetos memorialistas que me interessam justamente colocam em xeque essa instabilidade, essa efemeridade, essa obsolescência, e rearranjam esses objetos de mídias eventualmente ultrapassadas, seja online ou não, em outros lugares. Então, qual é o desafio de trabalhar com memórias tão instáveis? A própria Gisele Begeman também vai questionar se também é nossa tarefa tentar salvar tudo isso. E, nas palavras dela, será que tentar salvar tudo isso não vai tornar-se simplesmente um salve-se quem puder? Porque aí nós caímos naquele conflito do personagem do Borges, né? O Furious, o memorioso, que apenas sabia colecionar e inventariar, mas não sabia refletir em cima do que ele inventariava. Para cada coisa, ele dava um número, mas ele não sabia agir em torno daquilo que ele listava, né? Isso sempre esse conto é interessante, né, por essa perspectiva. A ideia, então, de matar o fluxo para conseguir dissecar permite com que possamos produzir escavações visando a produção de camadas. Ao meu ver, né, elas permitem com que tempos mais profundos coalesçam com os tempos mais à tona, e podemos aí discutir aspectos midiáticos, audiovisuais, tecnológicos, gráficos, eventualmente até mesmo de outros devires aí que nos permitiriam construir esses processos. Me parece que é interessante que possamos refletir sobre a possibilidade de investirmos nessa visada tecnocultural e arqueológica sobre essas interfaces tecnoculturais. E eu acho que, nesse sentido, acho que dialoga muito com as ideias apresentadas pela Sônia também. Entendo, então, que nós podemos escavar materialidades através das imagens técnicas que paralisamos na interface para poder identificar circunstâncias específicas e, simultaneamente, procuramos escavar temporalidades. Temporalidades numa articulação com a ideia de memória, que nós abrimos na perspectiva bergsoniana, na ideia de que há questões que duram nesses ambientes. No meu caso, o meu interesse por esses construtos de memória me fazem pensar sobre o que dura nessas construções, né? Aquela ideia da Wendy Chun, por exemplo, para ela, uma das durações do ambiente digital é justamente a sua efemeridade, o que é uma ideia bastante interessante, né? Essa espécie de paradoxo entre o permanente e aquilo que é efêmero. Também, uma outra camada de memória nessa perspectiva é discutir essa memória da televisão. Então, agora, eu não busco o trabalho da professora Suzana Kilpe no aspecto metodológico, mas sim reflexões que ela fez em 2005 a respeito da memória da televisão, o quanto que essa memória é aberta ou fechada para o telespectador, né? A memória de um país, no caso da discussão dela ali, quanto que a televisão representa construções de memória de uma identidade de país, uma identidade de nação, e qual é o nosso direito de mirada, aí ela convoca o Derrida, a respeito disso.
que acesso temos a esses arquivos para analisar seu conteúdo, selecionar, interpretar, manipular. Me parece esse um conceito também muito interessante, e articulo também com algumas leituras em andamento sobre, a partir do Pierre Nora, um historiador que pensa essa ideia de lugares de memória, também tensionando a ideia de não ficarmos apenas em ações tradicionais de comemoração, de memorialização, né, desfile de 7 de setembro, outras circunstâncias do tipo, mas em projetos que subjetivam o espaço, para ser mais sintético nesse sentido, mas me parece um conceito que guarda uma certa complexidade, mas me parece também extremamente atraente para articular com as dimensões que nós pensamos esses construtos de memória. Para tentar exemplificar um pouco essa discussão a respeito de processos escavatórios, dissecatórios, e pensar, então, em camadas técnicas, ou, enfim, materiais e temporais, eu convido a gente conhecer o TV News Archive, que está localizado num link dentro desse ícone aqui, que dá a ver um fotograma ali de cinema, mas ele abre para várias coleções audiovisuais que o Internet Archive abriga. O TV News Archive, ele iniciou em setembro de 2012, e ele funciona como um grande banco de dados, um grande arquivo, uma grande biblioteca. Aí começam as nossas discussões sobre que afecções nós temos com esse ambiente, mas ele, a partir do uso e de uma reinvenção do uso do closed caption, né, aquela funcionalidade que nós ativamos na televisão para enxergar legendas em noticiários ou em novelas. Nesse caso aqui, o interesse são programas de notícia, no julgamento deles, de um conjunto de emissoras norte-americanas. Nós, como usuários, podemos fazer buscas utilizando já o nosso hábito de buscar por palavras na internet, e a busca é feita através do closed caption e nos entrega trechos audiovisuais desses programas de televisão. São mais de 1.300.000 programas, e o meu trabalho foi de fazer algumas especulações a partir das escavações e das dissecações nesse ambiente. Isso faz com que a gente comece a fazer alguns registros na interface, procurando identificar alguns construtos específicos que nos interessam problematizar. Então, por exemplo, as barras superiores e inferiores, elas escondem e, ao mesmo tempo, revelam a vinculação desse ambiente de busca por audiovisuais ao projeto Internet Archive, que, por sua vez, traz, né, essa ênfase numa ideia de arquivamento, de biblioteca, né, até o seu ícone ali e o seu discurso tem um pouco disso, de tentar dar esse frenesi preservacionista nas coisas. E na barra inferior, de maneira muito discreta, existe um about ali. E naquele about a gente consegue descobrir que, na verdade, esse projeto TV News Archive não é tão inaugural assim, ele é inspirado num outro projeto offline, vinculado à Vanderbilt University, que desde a década de 60 vem arquivando materiais audiovisuais da televisão norte-americana. Então, a gente, né, foi discutir alguns aspectos e começou a encontrar, né, entre aspas, um passo para trás, encontrando um outro objeto aí, ou pelo menos um outro lugar, né, que dialoga com o lugar que nos interessa. Isso é bastante arqueológico, é insistir, ser teimoso na ideia da não inaugurabilidade daquilo que a gente está olhando. Porém, esse projeto aqui não possui o acesso, digamos, público que o TV News Archive tem. Aqui é necessário ser um parceiro institucional ou mercadológico, o que também diz coisas a respeito desse tipo de arquivo. Outra escavação no lugar da busca nos lembra bastante um pouco do que nós estávamos vendo na interface da Sônia, né? A gente começa a ver já procedimentos que, né, constroem um usuário acostumado com essa busca booleana, né, de botar palavras-chave, de fazer filtros, e que também, de maneira bastante interessante, permite e divulga
que o usuário também pode, além de fazer buscas por esses arquivos, encomendar um DVD com o trecho do programa que lhe interessa. O que parece uma coisa um tanto quanto deslocada no nosso tempo hoje, de lidar com o audiovisual pelo streaming e de uma maneira bastante efêmera, né? Isso é muito biblioteca, né? Ir lá retirar um DVD, que a gente fazia aqui na biblioteca da Unicinos há um tempo atrás. Quando eu chego nessas coleções que são produzidas por esse ambiente, cada um daqueles retângulos ali me leva a uma coleção de vídeos. E a página principal do TV News Archive produz algumas curadorias. E, nesse lugar, a gente nota nomenclaturas que lembram expressões como trending topics, ou então posicionam questões que estão em pauta no telejornalismo norte-americano, como, por exemplo, uma espécie de tensão permanente com o atual presidente Donald Trump, por conta da questão do fake news. Inclusive, uma das coleções que eu encontrei na época se chamava fact-checking, ou seja, a checagem dos fatos, que tinha muito a ver com esse não diálogo do presidente americano com a imprensa, denunciando essa imprensa como fake news. Então, a resposta desse ambiente é dizer, não, nós temos aqui lugares onde nós estamos fazendo coleções de vídeos para checar os fatos que o presidente diz. Ou então, um Trump Archive propriamente dito, que é aquele que eu selecionei ali nos dá mais uma página. Nesse sentido, me parece que nós conseguimos enxergar a intenção desse ambiente de não ser o antiquário de programas de televisão. Ele tem essa ideia que é muito forte na web, de nos apresentar o mais recente, o mais popular, o que bombou na web, né? E isso se mistura com esse lugar um tanto quanto arquivístico do Internet Archive. Então, há um choque interessante aí de perspectivas. Clicando em um dos vídeos, nós temos a opção, e aí eu entro um pouco na questão sobre o direito de mirada, é possível selecionar trechos desses pedaços de vídeo, e esses trechos serem, por nós, usuários, citados em nossas redes sociais. Ou seja, podemos fazer algum tipo de uso, e aqui abre-se uma espécie de uma timeline, que pode ser misturado com uma ideia até de um editor de vídeo, embora nós não possamos editar os vídeos ali, mas, novamente, esse lugar biblioteca se conecta com uma memória da web enquanto esse lugar de permanente compartilhamento, que nós não podemos parar de fazer coisas diante dela, e permite que esse usuário, então, cite vídeos, né, através dessa ferramenta, para outros lugares, Facebook, Twitter e outros que tais. E ali embaixo vocês veem os trechos, né, do closed caption relacionado a cada, né, time code ali daquele trecho. Isso também me parece bastante interessante. De alguma maneira, o usuário passa a ter, né, algumas possibilidades de desconstruir os panoramas televisivos, desmontar molduras e analisar quadros de experiência e significação, tal qual a Suzana, em 2005, reivindicava a partir da discussão sobre o direito de mirada. Com isso, então, eu coloco que potência dissecadora a ser exercida pelo usuário é essa, que tipo de direito de mirada seria esse. Como lugar de memória, num primeiro momento, não me parece que esse ambiente se filie às emissoras diretamente, corporativamente. Ainda não escavei suficientemente para, talvez, identificar aspectos desse tipo. Imagino que talvez possa haver algum tipo de acordo ou cessão de direitos nesse âmbito, nos quais arquiva seu conteúdo e oferta ao usuário, ao coletivo, alternativas para adentrar as news, né? Atualizando, talvez, o direito de mirada, permitindo uma espécie de subjetivação do espaço. Há também uma tentativa de se articular com esse ao vivo televisivo e das redes sociais, coleções sobre Trump, Trend Topics, parece que tensionam um pouco esse lugar e misturam o arquivo televisivo com o arquivo web. Aqui eu falo arquivo de maneira mais genérica. Outro aspecto que eu acredito que esse olhar permite é pensar que esse próprio arquivo de TV recusa, nesse ambiente, ele quer produzir uma recusa em ser obsoleto, tal qual o telejornal de ontem, no aparelho televisivo, acaba sendo, ou mesmo o jornal impresso, que vira embrulho de peixe. Essa recusa é tanto por se mostrar contemporâneo, através das lógicas da web, como também das lógicas editoriais, de pautar, né, Donald Trump e outras coisas. Como apresentar maneiras de colocar o arquivo notícia em circulação para além das paredes dessa biblioteca.
Como diz o próprio fundador do Internet Archive, o Brewster Kahle, e eu acho que, na verdade, ele não sabe, mas ele está citando aí o Benjamin de outro modo, é preciso manter as coisas em uso. É preciso usar os arquivos para que a gente possa redimi-los desse lugar soterrado que eles se encontravam. Mas aí, com tantos arquivos e tantas oportunidades de fazermos esse direito de mirada nesse ambiente, o pouco que eu naveguei nesse espaço me permite dizer que aqueles que estão utilizando aquela funcionalidade do compartilhamento são os próprios funcionários do Internet Archive. Porque o nosso modo habituado é talvez ir para o YouTube ou compartilhar pelas plataformas formais que essas emissoras têm. Então, né, quem, afinal de contas, está citando, compartilhando e favoritando? Um pouco desse trabalho de escavar também se trata de trazer esses tipos de projeto à tona, colocá-los num lugar que permita com que, de alguma forma, pensemos sobre eles e pensemos no nosso papel, talvez, em relação a essa discussão sobre a nossa relação como usuários inscritos nessa dimensão. Então, a gente salta para trás de novo, mas com um cara que é extremamente contemporâneo, que é o Walter Benjamin, onde não basta fazer o inventário dos achados, se a gente não puder assinalar o lugar exato que guarda as coisas do passado. A ideia de escavação, portanto, ela é muito rica, e eu acho que ela combina muito bem com as coleções e os inventários, embora eu e a Sônia nem temos combinado isso, mas a nossa combinação reside num lugar da memória mais profundo. Muito obrigado.